tempo que veneramos e damos culto a um santo. No clima festivo da Páscoa, em todos os lugares se celebra a festa de São Francisco de Paula, devido a que ele morreu na Sexta-feira Santa e não há condições. Por privilégio e tradição da ordem, se escolhe sempre um domingo, algum tempo depois da Páscoa. Em Rio de Janeiro será solenemente celebrado domingo próximo. Em Paula, Casa-Mãe, na Itália, é celebrado dia 4 de maio. Mesmo caindo de semana, lá é festa de preceito, já que é o padroeiro da cidade. Muito bem. Nós estamos aqui hoje, também aproveitando a festividade pascal, no seu terceiro domingo. Damos uma parada, pedimos licença a Jesus ressuscitado, que nos acompanha sempre, e nos dedicamos a considerar alguma coisa deste grande santo. Breve resenha histórica. O que de novo trouxe Francisco de Paula para a Igreja e para o povo mundo nos tempos que ele viveu? Dizíamos ontem aos que participam da Escola da Fé, e está aí nos livros bem científicos, que o Concílio Tridentino foi a grande reunião da Igreja, obra do Espírito Santo, que veio a reformar tudo aquilo que tinha defeito ou não estava tão bem conforme ao Evangelho no século XV. Entre os precursores desta grande reforma que o Concílio Tridentino realizou, tem vários santos. O primeiro deles é justamente Francisco de Paula, quando em 1435 já ele sentia também que as coisas não iam como Jesus queria e como ele havia fundado a Igreja. E então ele, certo e mais do que nunca admirando isso, pela ação do Espírito Santo, ele toma algumas atitudes, toma algumas decisões para poder reformar aquilo que não estava tão perfeito ou se havia desviado da sua origem na Igreja, do Evangelho e da sua pureza. Francisco de Paula, então, é o primeiro verdadeiro reformador que abre os olhos da sociedade da época, da mesma Igreja como autoridade jurídica e eclesiástica, para dizer: parem por aí, estamos chegando longe demais. O Evangelho ficou esquecido e por isso nós estamos em caminho errado. Foi a grande novidade que trouxe Francisco de Paula aos seus tempos. Conduzir, convidar os homens, a humanidade da época, à conversão, a voltar ao Evangelho. Curiosamente, a primeira leitura de hoje nos fala disso, Pedro convidando os sacerdotes de que haviam crucificado Cristo a se arrepender e se converter. São Paulo, na segunda, nos diz também, São João, que devemos nós, mesmo pecadores, contar com este grande intercessor que é Jesus Cristo. E o disco, diríamos hoje, que se repete sempre através da história por causa da fragilidade humana. E Francisco, portanto, é um destes pilares que na história da humanidade e da Igreja se levanta no século XV e diz: convertei-vos e voltai à pureza do Evangelho. Conversão que ele praticou primeiro e testemunhou. Não foi sacerdote, não podia fazer grandes homilias e grandes sermões. Foi a sua vida e foi a penetração dos seus milagres no meio do povo que fizeram com que ele acabasse ficando grande homem, famoso, conhecido pelo povo, pelos príncipes e pelos reis de toda a Europa do século XV. E aí então o Espírito Santo se serve deste grande homem, nascido numa cidadezinha desconhecida, para transformar a sociedade da época e convidá-la a voltar à pureza do Evangelho. Caríssimos irmãos, dando um pulo no espaço e na história, faríamos a mesma pergunta: o que de novo pode trazer Francisco de Paula hoje para nós, comunidades cristãs, hoje para a Igreja, para o mundo e para a sociedade? O mesmo carisma. São aquelas coisas que vão e voltam, aumentam e diminuem, mas nunca perdem seu valor, sua autoridade. E então aqui estamos hoje,
nós todos reunidos, enquanto ordem dos mínimos, enquanto fiéis que frequentais nossas igrejas, enquanto povo que viemos aqui, neste lugar de Capão Redondo, hoje celebrando o seu 90º aniversário de existência, por quanto as crônicas digam, nossas comunidades, cada uma na sua época, uma de muito tempo, outras menos, e algumas nascendo, estamos todos reunidos em volta deste pilar, Francisco de Paula, e olhando para ele, podemos também perguntar: que de novo nos traz para hoje sua figura, sua imagem e sua pessoa? A mesma resposta que deu nos seus tempos nos dá hoje: convertei-vos e voltai-vos para o Evangelho. Caros irmãos, somos toda gente boa, somos cristãos convencidos, somos fiéis que seguem o Cristo e o Evangelho da melhor forma possível, mas sempre podemos ter mais um pouco e algo de melhor para responder à vocação batismal, para responder àquilo que nos dá o seguimento de Jesus. E então diria hoje, seria a primeira ideia, todos nós, nos renovar no batismo que celebramos na Páscoa e na Vigília Noturna, renovarmos aquilo que já temos. Eu preciso, quero permanecer fiel ao Evangelho. Também nós, o mundo nos envolve, também nós vivemos no mundo, também nós temos todas as nossas paixões dentro da desordem do pecado original. A celebração da festa do Santo, na medida que damos culto a Deus pelas maravilhas que realiza em determinadas pessoas, homens ou mulheres, projetamos estes testemunhos, estes bons exemplos na nossa vida pessoal. E então, de forma genérica, cada um por si vai aí. Estamos no caminho, estamos na fidelidade ao Evangelho, somos cristãos batizados, temos optado por um determinado ponto e modo de viver, na opção de vida, desde nós religiosos, seminaristas, vocacionados, fiéis todos em geral, e vocês, grupo que estáis entrando hoje na terceira ordem, estamos aqui. Vamos fazer uma força para vivermos mais e melhor o Evangelho, seguindo as pegadas de Francisco, naquelas 3 características que todos conhecemos: caridade, humildade e penitência, que são o fascio e a trilogia que distinguem o carisma deste glorioso Pai São Francisco de Paula. Por caridade, muito bem a comunidade escreveu lá, e era o slogan dele: fazei tudo por caridade. E mesmo quando fazia os milagres, invocava esta caridade na dimensão do amor a Deus. A humildade posta até no nome e no gesto dele. Renunciou, rejeitou a ideia de Sisto IV que queria fazer o sacerdote, porque não se sentia digno e capaz, e apenas recebeu a potestade de vencer objetos religiosos. E a sua humildade, a sua penitência, que encarnou no modo austero de viver os seus religiosos, na época também necessário para a reforma da Igreja. E então todos nós, ao celebrarmos este santo que Deus nos propôs, que nós coincidimos aqui nesta redondeza, vamos também nós renovar este bom propósito de imitar o santo naquilo que de específico e de próprio tem nele. Na caridade, através do amor fraterno, através da ajuda mútua, do perdão e da caridade em geral. A sua grande humildade, que marcou no nome de mínimos, para dizer que não precisamos ser grandes. O Evangelho recordava, revelou as grandes coisas e mistérios aos humildes, não aos sábios, incluindo no nome que sejam atitudes também de serviço, de simplicidade e de humildade. E a penitência, que sim, se é bem verdade que para todos nós a cruz de cada dia, o jugo que o Evangelho nos recorda, acaba sendo na penitência, podemos sempre assumir isso de forma consciente, como também podemos assumir atitudes penitenciais de conveniência e adaptadas aos tempos modernos. Não será tanto determinadas penitências da época de Francisco de Paula, mas será a mortificação, a penitência daquilo que hoje exige de nós a vida e a sociedade na qual vivemos. Que pois o Santo, neste culto que lhe damos, a todos abençoe, a todos proteja e nos conceda o que mais necessitamos, de material e espiritual, e
e, sobretudo, esta graça e esta força de poder imitá-lo nas suas características carismáticas, a caridade, a humildade e a penitência. Que assim seja, e louvado nosso Senhor Jesus Cristo.